encontro pela internet me fez conhecer o inferno. Ao contrário dos outros anos, poderia ser mais fácil ter interações sociais através das redes sociais. Mas demorei muito para reconhecer que as redes e a internet são facas de dois gumes, muito poderosas que podem nos ajudar muito a viver melhor, ou podem até mesmo nos destruir. Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato de uma anônima, uma história real, mas deixo a critério de vocês acreditar ou não. Vamos ao relato. Nem tanto as plataformas são responsáveis por coisas ruins que acontecem. Nós somos os usuários por trás delas. Quando eu tinha 19 anos, passei por um momento horrível. Eu morava em um bairro pobre e estava um pouco desesperada, porque eu não conseguia encontrar um namorado. Não sou muito feia, mas nunca tive aquela personalidade interessante com a qual pudesse atrair um homem. Cada vez que saía com um garoto de quem gostava, eles ficavam entediados porque eu não sou de falar muito. Então nenhum deles se atrevia a ir a um segundo encontro comigo. Enquanto isso, eu ouvia minhas amigas que já haviam dormido com um ou vários homens no mês. Elas falavam fascinadas. Eu me sentia pequena porque não tinha nada para contar. Eu sempre ficava calada e minhas amigas às vezes zombavam de mim. Me diziam que eu ainda era virgem e se benziam, vulgarmente me dizendo que eu deveria fazer uso, porque senão ia apodrecer. Por outro lado, Cíntia, que era uma espécie de líder do nosso grupo de amigos, já havia se envolvido com muitos homens, e era ela que nos dava conselhos sobre como fazer isso e aquilo na cama. E por isso tínhamos muito respeito por ela. Mas no fundo não me via fazendo o mesmo que ela. Me parecia uma coisa muito suja, tendo que dormir com um menino e depois com outro, só para competir entre nós e ver quem tinha mais atividade desse tipo. Embora eu quisesse muito ter essa experiência de intimidade, simplesmente não tinha acontecido. Naqueles anos, as redes sociais estavam apenas começando. Não vou falar das que eu usava, mas havia várias que estavam na moda na época. Comecei a conhecer caras e passava horas conversando com eles no chat. A maioria morava em outras cidades ou em outros países. Então, foi muito difícil marcar um encontro e sair. Mas havia um que era muito misterioso desde o início. Seu nome era Damian. Ele só usava uma foto para seu perfil e as outras que ele tinha em seu blog eram as imagens típicas que um dark poderia gostar. Eram fotos de demônios, caveiras e coisas muito grotescas, que davam aquele ar de maldade em sua personalidade, para assim enlouquecer uma jovem inexperiente. Eu ficava completamente envolvida quando conversava com ele no chat. É como se ele entendesse perfeitamente o que se passava na minha cabeça. E em parte eu sabia que era por causa da idade dele. Ele já tinha quase 30 anos. Era um homem muito maduro. Mas tinha algo especial, embora eu ainda não o tivesse conhecido pessoalmente. E mesmo que pareça ridículo, senti que já o amava. Ele foi o único que entendeu. E eu não podia mais aguentar a vontade de conhecê-lo pessoalmente. Felizmente, ele era da mesma cidade onde eu morava. Então, seria fácil estabelecer contato pessoal. Fizemos todos os preparativos para um encontro mágico. Eu queria que Damian me fizesse dele, que ele me desse esse privilégio de me tornar mulher pela primeira vez. E, finalmente, poder mostrar às minhas amigas que eu tive o encontro mais maravilhoso do mundo. No dia em que nos vimos pela primeira vez, tive muito medo. Fiquei nervosa pensando como seria aquele momento, se ia doer, se eu gostaria,
Fiquei pensando se meu corpo seria agradável aos olhos de Damião. Tantas coisas estavam passando pela minha cabeça. E quando finalmente o vi, senti como se estivesse derretendo. Porque ele era um homem de 1,70 m de altura. Eu sou baixinha. Então isso foi perfeito. Embora ele fosse magro, ele tinha um corpo atlético. Ele era muito bonito e tinha uma voz muito agradável, e suas palavras eram quase como se ele estivesse sussurrando em meu ouvido. Tudo nele era encantador. E a meu pedido, fomos ao cinema, e depois fomos no carro dele beber em um bar, e tomamos algumas bebidas. Nunca fui boa nisso. Então, com 2 copos, senti que o álcool já subia a minha cabeça. Usei propositalmente uma blusa um tanto provocante, para atrair o olhar de Damião, porque meus seios eram volumosos e atrativos. Eu estava pronta para ele fazer o que quisesse comigo, e não demoraria muito para que as reações de Damião começassem. Ele se aproximou de mim e me perguntou se eu queria ir para um lugar mais privado. Eu respondi que sim, que eu ia adorar, que eu iria com ele onde quer que ele fosse. Entramos no carro dele e fomos para um motel na periferia da cidade. Quando chegamos, ele pediu algumas bebidas. E o que me chamou a atenção é que ele não comprou preservativos. Damião colocou música e bebeu um copo de tequila, e ele me serviu um também. Então se aproximou de mim e começou a beijar meus lábios bem devagar. Eu pude sentir o calor da sua respiração. Fez minha pele arrepiar. Seu perfume era muito envolvente e me fez percebê-lo como ainda mais atraente. Um homem ainda mais viril. Ele lambeu meu pescoço lentamente e fez leves carícias com a língua. Logo seu olhar se transformou no de um caçador, e eu havia me tornado o cordeiro. Ele começou a tirar as alças da minha blusa, me beijando e acariciando suavemente. E então ele me perguntou: "É a sua primeira vez? Ou eu estou errado?" Eu respondi que sim, e ele me disse isso: "É perfeito, é exatamente o que eu precisava. Se entrega a mim, Carolina, essa noite é nossa, e vamos dar início a algo muito grande. Você é uma mulher muito especial. Agora você é minha mulher, só minha." Damião se mostrava muito intenso, e isso me cativou. Nenhum garoto jamais havia me demonstrado esse interesse e esse nível de desejo. Então eu me deixei envolver em seus braços. Ele era terno e muito misterioso. Se algo me deixou nervosa naquela noite foi quando vi suas costas no espelho. Vi que ele tinha um demônio tatuado que cobria completamente suas costas. Quando ele percebeu que eu via a tatuagem, era como se ele tivesse se transformado completamente. Ele começou a ser um pouco mais agressivo na hora. Mas eu ainda continuei gostando muito. Aquela primeira vez foi melhor do que minhas amigas me contaram. Me senti realizada, tendo Damião dentro de mim, vendo ele com sua masculinidade tão forte. Era algo inexplicável para mim. Eu era muito ignorante em algumas coisas, e mesmo ele não usando camisinha, e eu sabendo disso, não falei nada para ele. Então, depois do ato, fiquei um pouco tensa, pensando sobre o risco de estar grávida. Mas Damião ainda me disse para não ter medo, que acontecesse o que acontecesse, ele estaria sempre comigo. Ele falou e me deixou confiante. Mas também admito que ele fez isso de uma forma muito estranha, como se soubesse o que aconteceria. Ficamos deitados na cama e eu perguntei a ele quem era o personagem da tatuagem nas costas. Ele não quis falar muito, apenas mencionou que era um deus das trevas e que talvez um dia eu o conhecesse, mas só se eu fosse digna. Achei engraçado
E não levei a sério porque via Damião como um fanático muito envolvido em seu papel. E eu, muito boba, ficava ouvindo ele me contar todas aquelas coisas. Eu estava fascinada pela aparência dele, enquanto ele conversava com uma jovem como eu, todas aquelas coisas estúpidas. Era como o mais fofo. Bom, eu via Damião como um deus, e ainda mais depois de dar a ele a minha inocência. Ele nunca me pediu para sermos namorados, e eu era tão idiota que nem me importava com isso. Só queria estar com ele quantas vezes fosse necessário, curtindo na cama. Íamos sempre no mesmo motel repetidas vezes, e tínhamos longas noites de paixão, em que eu chegava em casa muito tarde. E apesar de me repreenderem e ameaçarem que me expulsariam e me tirariam da universidade, não me importei. Queria cada vez mais estar com o Damião. Logo, tudo isso se tornou minha obsessão. Eu não conseguia parar de pensar nele e tê-lo só para mim. Porém, as coisas foram ficando cada vez mais sombrias. Em uma ocasião, fomos ao motel, e quando Damião e eu estávamos namorando, eu juro que eu vi como seus olhos começaram a ficar vermelhos. Sua pele estava muito quente, e com uma voz grossa, ele me perguntou se eu queria ser a escolhida. Se eu estava disposta a me entregar de corpo e alma a ele para agradá-lo e realizar seus desejos. Eu estava tão apaixonada e tão envolvida no ato que disse a ele que sim. Daria minha vida se fosse necessário. Pedi a ele que me possuísse, porque eu era só dele. Damião deu uma risada grotesca como se fosse um ser malvado. Ele olhou para mim e então eu o vi, como uma sombra estranha e muito densa começou a cobri-lo atrás dele. Era quase imperceptível, e aquela sombra de repente pareceu que me invadiu, como se fosse uma névoa muito gelada. E assim mesmo, por uma fração de segundos, é como se aquela sombra tivesse entrado no meu corpo pela pele. Senti como uma pancada muito fria me deixou sem ar e tirou completamente toda a minha energia. Me senti muito tonta e acabei perdendo a consciência. É como se aquela sombra tivesse entrado nas profundezas do meu ser. Quando acordei, me senti confusa e deslocada. Perguntei a Damião o que havia acontecido e ele apenas me disse: "Acho que as sensações que te causei te tiraram deste mundo por um tempo. E você gostou muito." Eu estava com um pouco de medo do que estava lá antes de perder a consciência. Isso não era algo deste mundo. No começo eu pensei que tinha sido uma alucinação, mas com o passar dos dias comecei a me sentir estranha, como se estivesse sendo observada, e constantemente tinha pesadelos em que estava grávida e um homem de preto se aproximava de mim e com uma adaga perfurava minha barriga, acabando com a minha vida e a do meu filho. Fiquei apavorada com aquele pesadelo recorrente, porque senti como se a vida do meu filho estivesse se esgotando dentro de mim, e vi como o sangue escorria ao meu redor. Então mais pessoas apareceram e me cercaram, e me seguraram pelas mãos e pés, enquanto o outro, o mascarado, se aproximou de mim, e com as mãos abriu minha barriga e tirou o corpo sem vida do meu filho. Me colocaram em um recipiente de metal e levaram embora. Eu sempre acordava muito alterada, não sabia o que estava acontecendo. Tudo estava ficando muito estranho. Eu estava cheia de angústia e medo. Algo não estava certo. E logo descobri que estava realmente grávida. Aquela notícia era real. Me chocou no começo. Acho que não aceitei bem. Mas quando contei a Damião, ele ficou muito feliz. Mas meus pais acabaram me expulsando de casa, porque não podiam acreditar que eu havia traído os valores que eles me deram. Então fui morar com Damião. Ele nunca quis falar com os meus pais.
Eles nunca se conheceram e durante toda a gravidez eu não vi mais minha família. Nesse momento, eu já sabia que, ao contrário do que Damião parecia ser, ele não era aquela grande maravilha. Ele morava em um apartamento feio, velho e mal cuidado. Lá eu percebi que ele não era uma boa pessoa. Às vezes, pessoas estranhas o visitavam e ele atendia lá fora. Ele saía para o corredor para falar com eles em voz baixa, como se quisesse falar secretamente para que eu não ouvisse. Porém, uma vez eu coloquei meu ouvido na porta e Damião estava dizendo a um cara que eu estava há apenas algumas semanas de dar à luz, que tudo estava indo conforme o planejado. De que plano eles estavam falando? O que Damião pretendia? Eu estava com muito medo porque os pesadelos continuavam e eu não tinha para onde ir. Me sentia vulnerável, fraca, deprimida, cansada e principalmente usada, porque Damião ficou muito frio comigo. E à noite ele saía e voltava bêbado, cheirando a perfume de mulher. Eu sabia que ele estava dormindo com outras meninas. Além de tudo isso, o apartamento de Damião era muito escuro. Ele não gostava da luz. Ele havia até pintado as paredes de preto. E com o tempo se tornou mais hostil comigo. Ele não me deixava sair para nada. Quando ele saía, trancava a porta. Eu virei a sua prisioneira. Ele não me levou ao médico para fazer o pré-natal. Damião me disse que tudo ia ficar bem, porque seu demônio, que ele adorava, estava nos protegendo. Onde eu fui parar? Pedi perdão aos meus pais, porque cometi um erro grave. Só porque queria ter uma experiência. Acabei passando um inferno ao lado de um louco. Inferno na solidão daquele lugar. Eu comia do pouco que tinha, e às vezes das sobras que ele também deixava para mim. Porque às vezes ele ia comer na rua, e o que sobrava era o que ele me dava. Eu chorava, mas isso não adiantava. Eu estava perdendo as esperanças e tinha medo de que algo acontecesse comigo e com meu bebê. Algo parecido com o que acontecia em meus pesadelos. Quando chegou a hora do parto, fiquei muito mal, porque Damião não estava em casa. As contrações estavam muito fortes e eu não sabia o que fazer. Bati na porta do apartamento, mas nenhum dos vizinhos prestou atenção em mim. Eu não tinha celular, porque Damião tinha me proibido de usar. Um tempo depois ele chegou e muito apressado me disse: "Eu sei que está na hora, Carolina. Vou te levar de carro até o local onde você vai ter o bebê." Naquele momento não entendi o que ele disse, nem por que ele disse. Mas ele me ajudou a descer as escadas e entramos em um lindo carro preto, que obviamente não era dele. Alguém havia emprestado para ele me levar até o hospital. O que não entendi até agora é como Damião sabia que dia e que horas eu teria contrações de parto. Eu não sabia o que estava acontecendo por trás de toda a minha gravidez. Ele estava dirigindo a toda velocidade e fiquei surpresa quando passamos pelo hospital e ele não parou. Perguntei por que ele não parou. Ele simplesmente me disse para me acalmar que ia me levar para o lugar certo. E com isso, eu pensei que Damião queria machucar a mim e ao meu bebê. Todos aqueles pesadelos que eu tive também me vieram à mente e depois confirmei, quando um homem ligou para ele. E ele disse: "Já estamos indo para lá, prepare tudo para a oferenda." A voz do cara, pelo que pude ouvir, por causa do volume baixo, disse que todo mundo já estava se reunindo e que Damião não demorasse. Naquele momento enlouqueci e não podia permitir que fizessem algo comigo ou com meu filho. Então fechei os olhos e comecei a pedir perdão a Deus. Pedi a Ele que me ajudasse a sair desse problema. Pedi a Ele uma oportunidade para recomeçar. Então, com essa confiança e rapidez, sem hesitação e sem piedade, puxei o freio de mão do carro, o que fez com que ele derrapasse
e o carro ficasse fora de controle, nos fazendo bater em um caminhão que vinha no sentido contrário. Com o impacto, de repente, vi tudo escuro. Perdi a consciência e acordei quando já estava na maca, em um hospital. Fiquei muito lesionada e preocupada porque eu não conseguia ver meu bebê em lugar nenhum. E imediatamente os médicos vieram até mim e me deram um analgésico porque eu fiquei muito transtornada. Eu queria respostas e as queria naquele momento. Os médicos mandaram chamar meus pais, que entraram no quarto e me explicaram que no acidente eu havia perdido meu bebê. Os médicos não puderam fazer nada para salvá-lo. Felizmente, só haviam conseguido me salvar. Perguntei sobre Damião, e ele também havia morrido no impacto. Como ele não estava usando o cinto de segurança, sua cabeça bateu no para-brisa. Com o impacto, foi arrancada. A cena do acidente foi horrível, mas mesmo assim, eu queria saber mais. Meu pai me contou que eles foram interrogados pela polícia. E também me disse que Damião já havia sido denunciado diversas vezes por assédio e abuso de jovens, e que também já havia sido preso. Damião pertencia a uma seita criminosa de satanistas que se dedicavam a fazer sacrifícios com os bebês das meninas que ele engravidava. Na noite do acidente, Damião pretendia fazer o mesmo com meu bebê. Naquela época sofri muito, mas embora infelizmente tenha perdido um filho naquela noite, fico feliz que Damião esteja morto. Isso ele merecia, pois o maldito cachorro causou muito dano a muitas pessoas e para mim também. Agora ele deve estar no inferno recebendo um castigo horrível. Como conselho, só posso dizer para você pensar bem nas pessoas com quem você se envolve, pois como o meu caso, há muito mais no mundo que termina muito mal. Tudo por se envolver com uma pessoa nas redes sociais que mostram um rosto, conversas para encantar, mas por dentro são o próprio demônio. Fim desse relato sinistro e bem pesado. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.